Ministério Público denuncia secretário de Nova Pádua por roubo, tortura e estupro. Animal de estimação vem chamando a atenção da comunidade florense. Esse é o OF Notícias que está no ar. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Florense. Tá na sua mão economizar. App Meu Andreassa. Para toda a família. Oi, gente, tudo bem? Quinta-feira, 27 de maio, e depois de um feriadinho meio de semana, estamos aqui firmes e fortes para fazer mais uma edição do nosso jornal tradicional. Começamos o programa de hoje indo diretamente para Nova Pádua conversar com o repórter Enzo Manfron, que tem mais informações sobre um caso de uma denúncia feita pelo Ministério Público. Oi, Enzo. Olá, Bernardo. Olá a todos que acompanham o F Notícias. Eu estou aqui em frente à Prefeitura de Nova Pádua para falar com vocês sobre um caso que está movimentando tanto as redes sociais quanto a cidade. O Ministério Público denunciou o secretário de Agricultura e Meio Ambiente por acusações pesadas: roubo, estupro e tortura. São realmente acusações pesadas, vindas de uma mulher que se diz vítima de uma emboscada que ocorreu em 1º de novembro de 2020 na Lagoa do Risso, em Caxias do Sul. A Prefeitura foi comunicada pelo caso e diz aguardar a Justiça para decidir o que fazer. O secretário se diz injustiçado e também aguarda a Justiça. Essas são as informações por enquanto. Assim que tivermos atualizações, estaremos informando você. Volto contigo, Bernardo, no estúdio. Enzo Manfron para o F Notícias. Obrigado, Enzo, pelas informações. E nós, sim, de fato, vamos seguir acompanhando de perto tudo sobre isso. E agora falando de comorbidades, muito se fala sobre isso. Priorização das pessoas com comorbidades para vacinação, mas o que de fato são as comorbidades? Nós conversamos com o Dr. Alfredo Copp, que nos explicou um pouquinho mais sobre isso. Acompanhe. Numa linguagem bem simples, as comorbidades são o quê? São doenças que podem potencializar o efeito do coronavírus. Ou seja, são doenças que acabam aumentando a gravidade da Covid-19. Essas pessoas elas têm mais chances de agravar a doença, ou seja, indo parar no hospital, necessidade de UTI e até ir a óbito. Então, por isso que elas estão sendo priorizadas na vacinação, independente da idade que elas possuam. Como exemplo são os diabéticos, né? Todos os diabéticos têm um fator de risco agravado, então todos os pacientes que têm diabetes são priorizados na vacinação. Pacientes que têm problemas cardiológicos, tá? Então todas as cardiopatias, né? Os pacientes oncológicos que estejam fazendo o tratamento do câncer também são priorizados. E os pacientes que têm problemas pulmonares graves, ou seja, asma grave ou alguma outra doença pulmonar, como fibrose cística e muitas outras, que possam piorar, né, com a contaminação com a Covid-19. Autoelétrica e baterias Silvestre, desde 1976. O que te mantém bem informado, você assina embaixo. Jornal O Florense. Um ganso conhecido como tofu vem chamando a atenção da comunidade florense. Acontece que o seu dono Rafael costuma dar um passeio com o ganso de uma forma diferente. O Enzo Manfron foi lá conversar com o Rafael. Nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Você tem um bichinho de estimação? A Josi não vive sem a Mel e a Mary. A Franciane passa boa parte do seu tempo com o Afonso no ombro. Porém, nem sempre as coisas são assim tão tradicionais. Ter um cachorro, um gato ou um papagaio como bicho de estimação é algo totalmente comum. Mas o Rafael decidiu mudar um pouquinho essa realidade.
O amigo de estimação dele é o Tofu, um ganso. Verdade, né, Tofu? Primeiramente, minha mãe falou brincando que seria legal a gente ter um ganso no pátio. E daí eu ri, mas eu fiquei pensando muito bem e depois eu disse pra ela que eu queria. Primeiro a gente ficou mais ou menos um mês assim, eu falando que eu queria, e daí ela aceitou a ideia. E a gente tinha que esperar nascer lá no meu avô para poder pegar, e mais o tempo que a gente ia para visitar ele para poder trazer ele para cá. O Tofu faz sucesso na cidade. Toda vez que o Rafael sai para passear com ele, a curiosidade toma conta das pessoas. Elas até param para fazer foto com o ganso. Mas o Tofu não é muito sociável. Ele gosta mesmo do Rafa. Comigo, ele é bem carinhoso assim, às vezes eu chego lá atrás de casa, no pátio, daí eu me agacho e falo para ele vir me dar um abraço. Às vezes ele vem, daí ele fica mordendo minhas costas, umas mordidinhas que ele dá. Quando ele era pequeno, na época que ele ficava dentro de casa, ele dormia junto comigo. Olha aí, gostos, cores e amores não se discutem. O importante é ter carinho e cuidado. E você, também tem um bichinho de estimação diferenciado, assim como o Rafael? Então conta pra gente, que queremos mostrar aqui no F Notícias. Ô, Tofu, tá famoso, hein? Saudação especial ao Rafael e a Franciane, que nos abriram as portas dessa casa para conhecer melhor essa história. E agora, antes de finalizar o F Notícia de hoje, eu queria chamar a atenção para o nosso canal no YouTube. Você que nos acompanha diariamente, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que sempre quando a gente postar os conteúdos que a gente está produzindo, você vai poder acompanhar de perto, certo? Então se inscreve lá no canal, que você vai deixar a gente muito feliz, tá bom? Essa edição do F Notícias vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação, por todas as sugestões de pauta que você envia pra gente. Siga nos acompanhando no Facebook, Instagram e YouTube. OFTV. A gente fala, ouve e se vê aqui. Até logo. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Florense. Tá na sua mão economizar. App Meu Andreassa. Para toda a família.